Glória a Deus. Boa noite a todos, você que nos acompanha aí. Nós queremos agora entrar no momento da palavra. Eu quero orar com vocês que nos acompanham aí da sua casa por esse tempo. Jesus, nós queremos te agradecer pela sua presença aqui. Obrigado, Senhor, pela oportunidade e o privilégio que o Senhor nos concede aqui na nação brasileira, de estarmos em sua casa, de podermos cultuarmos a Ti. O nosso anseio, Senhor, é conhecer mais o Teu caráter, do Teu coração. O nosso anseio, Senhor, é termos mais experiências contigo. Nós queremos adentrar um lugar mais profundo de revelação de quem o Senhor é. Por isso nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, abre o nosso entendimento, ilumine os olhos do nosso coração. Nos dê um batismo de sabedoria, de espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de quem Cristo é. Nós queremos esses dias, Jesus, gastar as nossas vidas aos seus pés. Nós queremos, assim como Maria fez, Senhor, expressar nossa gratidão não com palavras, mas com atitudes. E que essas atitudes venham de um coração sincero a Ti. Que nesses dias de pandemia o Senhor nos alinhe, que o Senhor restaure o nosso foco, o nosso coração. Nos leve de volta a lugares que, se por algum motivo nos perdemos, nós te pedimos, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor é o oleiro. Nós somos apenas o vaso. Se necessário nos quebrar e nos fazer de novo, nós queremos ser vasos de honra. Vasos úteis em Suas mãos. Vasos que são separados para que o Senhor possa utilizar. Espírito Santo, o governo é seu. Que o Senhor tenha liberdade neste lugar, que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos. Mas nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, fale conosco nesse momento. Nós queremos te ouvir, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Eu quero compartilhar algo do Senhor. Esses dias eu estava orando durante essa semana e Deus falou sobre estações comigo, né? E Ele disse sobre respeitar as estações de Deus. E o bacana é que esses dias eu estava meditando em 1 Samuel, na história de Davi, e não há ninguém melhor para falar sobre isso do que o próprio Davi, né? Davi foi um homem que nós sabemos a história dele, nós sabemos como Deus o chamou por detrás das malhadas. Nós sabemos que Davi, ele era justamente o homem que o Senhor estava procurando como rei. E o texto que eu vou usar com vocês está lá em 1 Samuel, capítulo 16, se você quiser abrir comigo. Nós vamos ler juntos essa passagem, que diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e o convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar.
Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Aleluia. Até aqui. Queridos, todos nós conhecemos essa passagem, né? Onde Deus ele estava à procura de um rei. E nós conhecemos a história de Saul e nós conhecemos a história de Davi. Saul ele era um homem que o povo procurava como rei. Então ele tinha aparência, ele tinha estatura, ele tinha o estereótipo necessário para aquilo que o povo achava que tinha que ser um rei. Mas quando você olha para Davi, nesse contexto onde Samuel ele vai na casa de Jessé, e Jessé apresenta 7 filhos. E o mais rejeitado era Davi, porque Davi nem é citado como um filho. Porque ele não tinha aparência que os homens procuravam como rei. Mas ele possuía algo que o Senhor procurava em um homem. Ele possuía um coração de rei. Davi era um homem que Deus sabia que Davi seria um homem totalmente sujeito, obediente, um homem reto de coração. Um homem do qual Deus podia manter uma amizade, do qual Davi se sujeitaria a todos os processos, as estações que Deus tinha para ele. E nessa passagem, Davi era apenas um jovem, que apacentava apenas as ovelhinhas de seu pai. Davi não era reconhecido por um título. Davi ele estava excluído e rejeitado no meio da malhada. Mas a Bíblia declara que Deus fala assim: acabou os teus filhos, manda chamar, e aparece Davi. E naquele momento, Samuel unge Davi como rei sobre o futuro rei de Israel. Só que desde a unção de Davi até o momento que ele assumiria o reinado de Israel, Davi precisou ser forjado, capacitado e habilitado pelo Senhor, para que ele chegasse naquele lugar pronto, para que ele cumprisse o seu propósito profético diante de Deus, que era reinar sobre Israel. Então, o que eu queria trazer ao nosso entendimento é exatamente isso. Davi, ele soube respeitar os processos, as estações. Porque os processos de Deus, eles foram feitos para ser respeitados e vividos e não acelerados. Muitos estão frustrados nesses dias porque ou andam na frente de Deus ou não se movimentam quando Deus diz algo. Só que no contexto bíblico nós vemos que a preparação de um homem de Deus é muito maior do que o tempo que ele passa na terra. Quando você olha para Jesus, Jesus passou 30 anos sendo habilitado para que ele ficasse 3 anos sobre a terra. João Batista também passou mais de 30 anos para que seu ministério fosse curto. Porque a preparação é o que nos habilita para o cumprimento desse propósito. E nós estamos vivendo esse tempo. Um tempo onde o Senhor nos chamou para Ele. Um tempo onde nós estamos sendo um privilégio de estar com Deus. De conhecer mais o seu coração, de conhecer mais o seu caráter, de conhecer mais sobre quem Ele é. Davi era um homem que fazia isso. Nós vamos ver N salmos de Davi, onde Davi, através de um ambiente onde ele contemplava Deus, através da natureza, através da criação, Davi ele estava compondo canções de glória ao Senhor. Então Davi ele era um desconhecido às pessoas, mas para Deus já o conhecia como um homem adorador. Onde ele pegava a sua harpa, onde ele fazia poemas ali de canções, e ali ele adorava a Deus, ele tinha um momento exclusivo com o Senhor. Nós conhecemos bem o Salmo capítulo 1, onde ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e noite. E ele diz que ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro da água da vida, que dá fruto no tempo certo. Ele não é como a palha que o vento leva. Então Davi, ele adentrou em um relacionamento de amizade com o Senhor. E isso era diário, onde ele passou a conhecer a Deus como muitos não conheciam. E foi exatamente nesse lugar que o Senhor chama Davi. Porque Davi tinha os atributos necessários que Deus procurava para um rei sobre Israel. Só que eu separei em 5 estações de Davi. A primeira estação se chama fidelidade nas coisas pequenas. Todos nós, queridos, almejamos coisas grandes em Deus.
Sim, a Bíblia diz que os pensamentos deles são muito mais altos e elevados do que os nossos, assim como os céus são mais altos que a terra. Nós temos sim que sonhar os sonhos de Deus. Nós temos que pensar alto, nós temos que pensar nas coisas que são do alto. Mas para que nós vivemos e desfrutemos desse cumprimento profético, daquilo que Deus tem para nós precisamos ser habilitados para isso. E foi na fidelidade e nas pequenas coisas que Davi estava sendo habilitado pelo Senhor. Porque quando ninguém o conhecia, esse é um ponto que eu queria falar com você. Quando ninguém está te vendo, quando você não está no meio de holofotes, quando você não está em um ambiente onde você é aplaudido, é nesse lugar que você revela sua lealdade e fidelidade a Deus. Porque quando Davi não era um rei, quando Davi não tinha reinado sobre Judá nem sobre Israel, quando Davi não tinha feito proezas, a Bíblia declara que quando ele se apresenta perante Golias, a Bíblia relata que Davi ele diz algo para o rei Saul. Ele fala assim: rei, antes de vir aqui, antes de enfrentar esse incircunciso, veio um leão, veio ursos e pegavam uma ovelha, e eu corria atrás, eu pegava na barba do leão e eu matava e recuperava as ovelhas. Então Davi ele teve um processo que ninguém estava vendo, mas Deus estava contemplando. E Deus sabia que Davi nesse lugar ele estava sendo habilitado pelo Senhor. Então neste lugar onde ninguém está te vendo, é o lugar que Deus está provando o seu coração e revelando se você é fiel realmente a Ele ou não é. Porque nesse lugar não há aplauso e não há holofote, queridos. Há apenas ovelhinhas para que eu cuide. Enquanto os irmãos estavam ali, os irmãos tinham as aparências, Davi ele estava no meio da malhada e ele pastoreava os rebanhos de seu pai. Mas Davi nunca fez de qualquer jeito. Davi nunca pulou esse processo, ele fazia com todo amor e devoção, porque era para o Senhor que ele estava fazendo. Ele cuidava dessas ovelhas. Tanto nesse dia, quando Golias estava lá, Davi ele foi lá para levar alimentos para os seus irmãos e para o rei. E ali ele confronta Golias. Porque, na verdade, antes dele enfrentar Golias, ele precisou passar pelos ursos e pelos leões. Então, homens de Deus, eles são habilitados em meio a lugares que ninguém está vendo. Então, o que nos habilita para a vocação de Deus não é o microfone na mão, não é o que estou fazendo aqui, mas é o que eu estou construindo com Ele no meu secreto. É o quanto de Deus eu conheço, o quanto de Deus é revelado em mim. O quanto de Deus verdadeiramente eu vou carregar ali. Porque olha que interessante. Logo após essa passagem, nós conhecemos o que Davi faz com Golias, ele enfrenta em nome do Senhor. Só que depois, logo após que Davi, a Bíblia diz que ele é batizado, que ele é ungido por Samuel. A Bíblia relata que Saul ele passa a sentir, Deus envia da parte dele espíritos malignos sobre Saul e aquele homem começa a ser atormentado. E Saul fala assim: procura entre os homens de Israel algum homem que toque, que possa tanger uma harpa e dedilhar uma harpa para ver se eu tenho alívio, se eu tenho refrigério nesse momento de aflição. E a Bíblia diz que um dos homens fala assim: há um belemita, filho de Jessé, é homem valente. Só que aí há uma chave, há uma revelação. Ele declara assim: o Senhor é com ele. E esse é um ponto interessante. Porque quando Davi chega na casa, ele começa a tanger a sua harpa, ele não estava tangendo sozinho, o Senhor estava com Davi. Então o que fazia com que houvesse um refrigério, uma libertação em Saul, era porque Davi carregava a presença de Deus, porque o Senhor era com Davi. Então Davi não chegou ali simplesmente para tocar, ele construiu algo com o Senhor. Porque isso fala de autoridade. Autoridade não é o falar sobre aquilo, mas é o viver naquilo. É eu chegar em um ambiente, é igual muitas vezes nós sabemos aquela passagem onde os filhos de Seva relatam que eles tinham um ministério de exortação, de expulsão de demônios. E a Bíblia diz que eles falaram: esconjuro-te pelo Jesus a quem Paulo prega, saia deste homem. E os demônios falaram: eu conheço a Paulo, eu sei quem é Jesus, mas vocês quem são? Porque falar de algo, tocar um instrumento, não significa que eu tenho autoridade. Mas o que me dá autoridade é uma vida de intimidade, integridade e retidão de coração com o Senhor. É o quanto verdadeiramente eu estou construindo com Ele quando ninguém está vendo. Então, quando Davi estava tocando, a Bíblia relata que esse homem ele tinha refrigério. Porque apenas quando Davi tangia a sua harpa. Porque Davi ele era um homem que andava com Deus.
Davi, ele não era um desconhecido para o Senhor. Ele era um homem que estudava a respeito de quem Deus era. Nós conhecemos o Salmo 23, Salmo 91, os salmos que Davi estava compondo mediante uma revelação de quem Deus era. E mediante tudo isso, a Bíblia também relata sobre um menino. Olha que interessante, nos tempos de Davi, antes da chegada de Davi, a Bíblia relata sobre o sacerdote Eli e os seus filhos Hofni e Finéias. Era um sacerdote que na época ele estava corrompido, porque Hofni e Finéias, eles pegaram as ofertas que eram, a Bíblia diz que eles pegavam um garfo de 3 dentes e pegavam as melhores ofertas que eram para o Senhor e faziam o que eles queriam. E a Bíblia relata que o sacerdote ele não repreendia os seus filhos, ele não corrigia os seus filhos. Então Deus libera um decreto sobre a geração de Eli, sobre as gerações que viriam através dele para um futuro sacerdócio. E Deus disse que da linhagem dele sempre haveria um sacerdote que ministraria perante ele. Só que mediante a honra que Eli prestava muito mais aos seus filhos do que ao Senhor, Deus diz, longe de mim tal coisa. Ele libera dizendo que ele iria eliminar Eli e seus filhos das suas gerações. E foi nesse exato momento que Ana, ela faz uma oração ao Senhor. Nós sabemos muito bem que Penina era outra esposa de Eucana, seu marido. E essa mulher, ela dava muitos filhos, mas Ana não possuía filhos. E a Bíblia diz que ela começa a clamar, ela vai para o templo, ela começa a clamar, ao ponto que a sua oração não era ouvida. Ao ponto de o sacerdote Eli achar que ela estava embriagada de vinho. Só que ali naquele momento ela derrama sua alma ao Senhor. E ela faz justamente uma oração do que Deus estava procurando para Israel. Deus estava à procura de um profeta que fosse reto, que fosse fiel em toda a sua obra. E naquele momento que ela diz, assim que o meu filho nasceu, eu devolverei a ti. Meu filho não será meu. Quando Samuel ele desmamou, a Bíblia vai dizer que ele tinha 2, 3 anos, Samuel é entregue perante o sacerdote Eli. E a Bíblia relata que o menino Samuel, ele crescia e se fortalecia. Ele crescia em estatura perante Deus e perante os homens. E o Senhor era com ele. E o incrível, queridos, é que Samuel, a Bíblia vai dizer que ele aprende a ouvir a voz do Senhor num certo dia, lá em 1 Samuel capítulo 3, onde a Bíblia relata que ele começa a ouvir uma voz, ele estava no templo, perto da Arca da Aliança, e a luz, a lâmpada estava se apagando. Só que a Bíblia diz que Samuel começa a ouvir uma voz dizendo, Samuel, Samuel. E ele não conseguia discernir, ele achava que era o sacerdote Eli, ele vai 3 vezes ao sacerdote, o sacerdote fala. Quando você ouvir novamente essa voz, diga, eis-me aqui e fala que o seu servo ouve. Era o próprio Senhor falando com Samuel. Um ponto interessante é, mesmo diante de um sacerdócio corrompido, Samuel aprendeu a ouvir a voz através de uma autoridade, um sacerdócio que estava corrompido. Mas foi ali, neste lugar, que Samuel aprendeu a ouvir a voz do Senhor. Só que o incrível é que a Bíblia diz que a lâmpada estava se apagando. Ou seja, a lâmpada no tabernáculo, no lugar santo, era a representação que o Senhor estava com eles, que era a representação da presença de Deus. Se faltava azeite para o candelabro, se o candelabro se apagasse, era um sinal que a presença de Deus não estava mais ali. Então, no meio dessa corrupção, no meio de um lugar onde havia iniquidade, havia desonra a Deus, Deus levanta o menino Samuel. E através desse menino, a lâmpada do lugar santo não se apagou, porque Deus levanta alguém que ia restaurar, alguém que ia manter a presença de Deus acesa naquele lugar. E ele era apenas um menino que ninguém conhecia. Mas a partir de Samuel, Deus restaurou o sacerdócio em Israel. E Samuel foi um profeta que cresceu e habilitou. E nós lembramos também de João Batista, onde a Bíblia declara que João, ele cresceu no deserto. E ele crescia e se robustecia em espírito, até que chegou o tempo da sua manifestação em Israel. Então há um ponto que muitos cristãos fogem nos dias de hoje, que é o deserto. Mas o deserto, ele é a escola de Deus, de aperfeiçoamento para o propósito dele na terra. O próprio Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. Como o povo, ao sair do Egito, foi levado por Moisés ao Egito.
E Jesus comprovou a diferença entre ele e o povo de Israel. Ele era uma figura de Israel naquele lugar. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do meu Pai. Ele estava dizendo que a diferença entre o Egito, o povo que saiu do Egito, e Jesus é que Jesus confiava na palavra do seu Pai. Jesus tinha fé no caráter de Deus. Então João cresce nesse ambiente, porque esse ambiente Deus sempre vai nos levar para aperfeiçoar o nosso caráter. E nessa escola chamada deserto há um professor, e esse professor é o Espírito Santo. É nesse lugar que nós aprendemos a ouvir o Espírito Santo. É nesse lugar que nós passamos a ter relacionamento com Deus, de intimidade. Ali nós estamos tendo amizade com Ele. Deus é relacional, queridos. Nós temos que entender que o nosso relacionamento com Deus é diário. Quando eu amo alguém, o relacionamento que eu tenho com essa pessoa é diário. Eu tenho amor, eu tenho afeto. Então Deus, Ele nos criou para que nós estivéssemos com Ele. Deus nos criou para que todos os dias Ele pudesse, na viração do dia, falar com Adão. Deus nos criou para esse ambiente entre pai e filho. E nós temos que sair dessa mentalidade onde eu tenho que ter um jeito para me apresentar a Deus. Jesus falou que o véu já foi rasgado. Vai lá para o teu quarto que o Pai está ali. Mas esse lugar de intimidade, eu não tenho uma oração pronta. Porque em um ambiente de intimidade, nós liberamos palavras de amor, nós liberamos palavras de afeto. Porque Deus quer ouvir o que está no nosso coração. Deus não está preocupado, queridos, com N coisas que nós temos feito. Porque as pessoas não entenderam que o Senhor está nos levando de volta para Ele. Deus deseja restaurar áreas em nós. Deus nos deseja alinhar novamente ao seu coração. Porque nós sabemos que essa estação da pandemia ela vai passar. Só que é exatamente nesse momento, quando ela passar, que Deus vai começar a nos enviar, porque Deus está nos purificando. A Bíblia relata que assim como o fogo vem sobre o ouro para mostrar a sua beleza, a tribulação e a provação vêm para provar a nossa fé. Mas para que de nós haja glória, beleza e redunde em louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então toda essa situação nós temos que entender que Deus está permitindo. Mas ali neste lugar o Senhor está nos habilitando. Jesus diz algo em Mateus 25. Ele diz: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Deixa eu dizer algo para você. Deus não promove aqueles que não são fiéis nas pequenas coisas. Deus nunca vai te promover na sua vida espiritual se você não honra os pequenos começos. Se você não é fiel a 5 que Ele coloca em tuas mãos, se você não é fiel a 3. Lucas também vai dizer que foste fiel em 10 minas, eu te darei autoridade sobre mais 10. Eu creio que essa palavra de Lucas fala sobre o reino vindouro de Jesus, quando Ele estabeleceu o seu reinado sobre a terra. Eu creio que ali Ele vai nos dar autoridade sobre cidades, mas para aqueles que foram fiéis nos pequenos começos. Então Davi foi um homem que respeitou essa estação. Sabe por quê, querido? Sabe o que é incrível em Davi? E o que falta a nós, muitas vezes, em nossos dias, é uma geração que não tem identidade. Então, não está firmada em quem Deus diz que Ele é. Porque quando nós buscamos afirmação em títulos ou em cargos da igreja, ou em qualquer título que homens podem nos dar, nós estamos dizendo que a nossa identidade está fundamentada naquilo que temos. Mas Deus fundamenta a nossa identidade naquilo que somos. Então, para Deus não é importante o que você faz, mas quem você é. Então, Davi, ele era um homem que ele não se preocupou com o sucesso, por isso que Deus deu sucesso. Ele não se preocupou com glória, mas por isso que Deus o exaltou. Porque Davi, ele tinha um coração tratado. Deus tratou Davi durante os processos. Então, muitas vezes nós olhamos hoje, achamos que estamos olhando para as coisas de Deus e falando assim: Deus está demorando em liberar minha bênção. Deus está demorando em me dar o meu casamento. Deus está demorando. Não é, queridos, que Deus está demorando. Ele sabe que você não está apto ainda àquilo. Porque um filho, a Bíblia diz que o herdeiro, enquanto ele é menino, ele nada difere de um escravo, embora seja senhor de tudo. Então, o processo para mim receber bênçãos de Deus, de acordo com aquilo que Ele tem para mim,
é quando eu alcanço um lugar de maturidade. E quando eu me torno maduro, o próprio Senhor me concede, eu não preciso pedir. Porque Ele olha e fala, meu filho, você está pronto para receber nesse momento. Então nós não forçamos portas que o Senhor não está abrindo. Nós não aceleramos processos porque achamos que temos que acelerar. Então, esses pequenos começos é a primeira etapa, onde Davi ele foi fundamentado em Deus. Onde não tinha holofote, Davi ele adorava e contemplava o Senhor com a mesma intensidade de quando ele foi rei. Onde ele buscava todos os dias ter uma revelação mais ampla de Deus. O que nos falta hoje é um conhecimento de quem Cristo é. Porque quando você olha para Paulo, olha que interessante. Paulo ele era um fariseu. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, hebreus dos hebreus. Paulo conhecia a Torá muito melhor que eu e você, queridos. Então Paulo era um homem religioso, ele era um homem que conhecia as Escrituras, só que ele não tinha revelação de quem Cristo era. Até um certo dia, em Atos 9, quando ele está indo a caminho de Damasco, vem uma luz do céu. Que no meu ponto de vista, a cegueira de Paulo era a religiosidade. E quando Deus restaura a visão de Paulo, Paulo começa a ter uma visão clara de quem Cristo é. Ali o testemunho de Jesus veio sobre Paulo. E a vida de Paulo foi mudada. Paulo começou a pregar o evangelho, Paulo começou a sofrer por Jesus. Paulo não estava mais interessado em seguir regras e tradições. Mas Paulo entendeu, através de uma revelação de quem Jesus é, que o seu propósito era padecer por Cristo. O seu propósito era representar Jesus, era revelar quem o Filho era. Então hoje tem muitas pessoas que conhecem religião, mas não conhecem o Filho. Tem muitas pessoas que vêm aos cultos, mas não sabem mais o que é adoração. Tem muitas pessoas que, é igual Isaías diz, são regras ensinadas por homens, mas o coração está distante de mim. Não adora mais com intensidade, não contempla mais. E esse foi o pedido de Davi. Davi falou, Senhor, eu só quero uma coisa, estar em sua presença e contemplar a beleza da sua formosura. É buscar até encontrar. E é isso que Jesus está fazendo nesses dias. Chamando uma geração que está saindo de trás das malhadas. Então, há um ponto interessante. Você não vai aparecer, é o Senhor que te mostra. Quando eu tento aparecer, e isso é incrível, queridos. Deus nunca vai mostrar alguém sem antes tratar o coração dessa pessoa. Deus nunca vai colocar alguém num holofote. Perante N situações, se aquele homem tiver um coração usurpado, tiver um coração idólatra. Porque foi isso que Saul fez. Saul, quando repreendido por Samuel, a palavra de Saul foi, Samuel, vai comigo até os anciãos, perante o povo. Porque a opinião de Saul era que o povo tinha que ter um entendimento que ele era ainda rei, mas mesmo que ele havia sido desaprovado por Deus. Só que Davi, quando peca, ele não se preocupa com o seu título, com o seu status, ele se preocupa com a presença. Ele não estava interessado se a reputação dele ia manchar perante os homens, ele estava preocupado se a reputação dele perante Deus ia ser manchada. Davi nunca colocou o povo, aquilo que os homens queriam à frente de quem Deus queria que ele fosse, queridos. E é isso que nós estamos vivendo nesses dias. Nós temos visto N situações que têm acontecido no Brasil. Mas porque eram homens que viviam de um altar público, mas não construíram um altar secreto. Não foram enviados pelo próprio Senhor para aquilo que Ele havia chamado. Se perderam no meio do caminho. Então é exatamente isso. Esse é o primeiro processo, essa é a primeira estação de Deus na vida de Davi. A segunda estação de Deus na vida de Davi foi aquele versículo onde nós sabemos que quando Davi mata Golias, um certo dia ele está vindo perante Saul e as mulheres cantam uma canção assim dizendo: Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Ah, para quê, queridos? A Bíblia nos diz que naquele momento Saul, ao ouvir aquilo, dizia: mas como assim tributaram para mim milhares e para Davi dezenas de milhares? Aquilo nasceu inveja no coração de Saul. Só que ao mesmo tempo ele disse: se ele já tem esse prestígio, o que lhe falta? Tomar o reino.
E aconteceu que naquele momento, olha que forte isso, a Bíblia diz que um espírito maligno da parte de Deus é enviado a Saul. E quando eu li isso, o Senhor falou comigo, eu fiquei em choque, cara. Porque o entendimento ali houve uma inveja, sim, da parte de Saul. Só que o ponto central o próprio Deus enviou um espírito maligno sobre Saul, que o deixou irado com Davi. E eles estavam de costume, no mesmo esquema, Davi ia tocar sua harpa, e a Bíblia diz que Saul ele pega uma lança e tenta encravar no coração de Davi 2 vezes, e Davi escapa. Então o segundo processo os Saús de Deus são ferramentas usadas para aperfeiçoar os seus Davis. Então se o próprio Deus colocou um espírito maligno em Saul para que ele perseguisse Davi, é porque havia um propósito nisso. Deus queria habilitar Davi em lugares solitários, em lugares de perseguição. Queridos, a Bíblia vai dizer N coisas sobre sofrimento, sobre perseguição. Paulo diz a Timóteo, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A Bíblia vai relatar N passagens. Tiago diz, bem-aventurados, vós sois quando passardes por todos os tipos de tribulação, provação, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, gerando integridade e maturidade em vocês. Então, esse segundo processo o próprio Senhor permite para aperfeiçoar o seu e o meu caráter. Então, Davi, ele começa a ser perseguido, cara, pelo próprio Saul. Só que aí você me pergunta, Igor, por que Davi começou a ser perseguido por Saul? Ele fez algo de errado? Não, queridos, a resposta o espírito havia se retirado de Saul e agora estava sobre Davi. E Saul temia a Davi porque sabia que o espírito estava sobre ele. Então deixa eu dizer algo para você. Quanto mais de Deus, quanto mais a presença de Deus você tem, mais parecido com Jesus você for, mais perseguido você será. Então, o ponto a falta de perseguição muitas vezes revela que a minha vida não está fazendo diferença nenhuma na terra. Ou seja, o inferno não tem se levantado contra mim. Por quê? Porque eu me acomodei em algum momento. Porque em algum momento minha vida chegou a um lugar de eu estar estático. Está tudo bem, estou vivendo essa vida de religião, eu estou contente com o que eu tenho. Só que olha que interessante, Jesus vai dizer lá no sermão dele, em Mateus 5, que se o sal perder o seu sabor, como nós vamos fazer para restaurar? Você salga de novo? Jesus fala, não. Nada pode ser feito. Agora aquele sal, ele nada mais serve, a não ser pisado pelos homens. Assim como uma luz que ilumina, não tem sentido, não tem utilidade nenhuma. Então, por que esses homens eram perseguidos? Simples, porque eles carregavam a presença de Deus. Porque eles faziam a diferença, porque a presença de Deus fazia com que os outros sentissem inveja, cara, de Davi. E quando eu falo disso, eu lembro de José. Porque José foi a mesma situação que Davi. José era um menino, que um dia ele resolve contar um sonho aos seus pais, aos seus irmãos. Logicamente, o pai de José mimava José mais que aos outros filhos. Só que quando ele conta esse sonho, os irmãos sentem ciúme e inveja. O próprio pai falou, como assim nós vamos nos sujeitar a você? Esse era um sonho profético, de que um dia José seria governador, e de que ele seria o responsável por sustentar a sua geração. Só que o doido quando ele fala isso, ele é jogado numa vala. Só que os irmãos falam, não vamos deixar ele não, vamos vender ele como escravo. E eles vendem José como escravo, e José cai na casa de Potifar. E acontece com José o que igual aconteceu com Davi. A Bíblia diz que o Senhor era com José. E José estava ali, e Potifar teve total confiança em José, porque tudo que José colocava às suas mãos prosperava. E Deus abençoou a casa de Potifar por amor de José. Olha que incrível isso. Então, um cristão cheio de Deus, ele leva a bênção aonde ele está. Ou seja, Deus, por amor de José, abençoava a casa de Potifar, porque Deus era com José. Mas José precisou sofrer injustiça, queridos. Porque não bastando a rejeição dos seus irmãos, a Bíblia diz que a mulher de Potifar começa a tentar seduzir e queria ter um relacionamento
com José. José falou, não, você não está entendendo. Embora os servos, os trabalhadores, os servos de Potifar não estejam aqui, os olhos do Senhor estão sobre mim. Como eu poderia pecar contra o Senhor? E ele saia correndo nu, peladão. Mas ele não queria que o seu caráter com Deus fosse ferido. E a Bíblia diz que ele foge. A mulher de Potifar inventa uma história e José cai na cadeia. Só que ainda na cadeia a Bíblia relata, e Deus era com José. E mesmo na cadeia, José estava revelando os sonhos. Até o dia que ele interpreta um sonho. E esse sonho que ele interpreta, das vacas, o sonho do tempo de prosperidade que viria do tempo de seca, é o sonho que tira ele dali. Só que o incrível é, quando seus irmãos chegam para buscar alimento, porque veio seca sobre aquela cidade, sobre aquela nação, José estava lá. E acontece toda aquela situação, mas no fim José fala assim, foi o próprio Senhor que me colocou e me enviou adiante de vós. Então não fiquem entristecidos e nem preocupados, não foram vocês, foi o próprio Senhor que usou vocês, para que hoje eu estivesse aqui. Mas que através de mim, as nossas gerações fossem abençoadas e nós pudéssemos dar continuidade. Porque José, ele se tornou governador. Mas antes de se tornar governador, ele precisou ser rejeitado pelos irmãos, ser vendido como escravo, ser injustiçado, cair numa cadeia. Para que toda essa situação fosse providência de Deus, para que ele chegasse a ser governador do Egito. E tudo, cara. Ele tinha as chaves dos celeiros, as chaves da provisão estavam sobre José. E Deus não fazia nada assim. José, eu estou te dando autoridade sobre isso. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque esse tempo de provação é o tempo onde o Senhor está te habilitando. É o tempo da rejeição, é o tempo da perseguição, é o tempo onde pessoas estão dizendo coisas sobre você, mas glória a Deus que diz, queridos. Porque se você segue Jesus e perseguiram ao próprio Cristo, quem dirá a nós? Então a nossa alegria está em padecer com Jesus. A nossa alegria não é viver uma vida religiosa, mas é revelar quem o Filho é. É permitir que essas situações venham até nós. Aleluia. Porque é nesse momento que o Senhor está nos transformando e nos habilitando. E tem o terceiro processo, terceira estação na vida de Davi, que se chama Adulão, o tempo da dificuldade. E é muito incrível essa estação, porque é um tempo onde Davi está sendo perseguido por Saul e ele começa a se esconder em cidades. E a Bíblia relata em 1 Samuel 22 que ele vai a uma caverna chamada Caverna de Adulão. Só que o mais interessante é a equipe que se junta a Davi. A Bíblia relata que eram homens endividados, homens amargurados de espírito. E a Bíblia relata que Davi se fez líder deles, naquele lugar. Eram cerca de 400 homens. Então analisa o contexto comigo. Ele está sendo perseguido por Saul. O exército de Saul, onde está Davi? Vamos caçar Davi. Davi estava sendo perseguido de morte. E ele cai dentro de uma caverna. E nessa caverna não vem uma equipe pronta para ele. Vem homens improváveis, incrédulos, endividados e amargurados de espírito. Mas aí entra, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus e Davi possuía o olhar de Cristo. Porque mesmo diante daquela situação, Davi falou não. A sorte desses homens, queridos, é que eles encontraram Davi lá dentro da caverna. Porque Davi, ele transformou homens improváveis em homens extraordinários. Homens incrédulos, endividados, em homens que a Bíblia declara que eles tinham face como de leões. E eles eram rápidos como a gazela, que eles fizeram proezas com uma arma na mão. Mas por quê? Porque eles tinham encontrado Davi. E um homem chamado Davi falou, vem aqui, eu quero cuidar de vocês. E Davi gerou nesses caras coragem, ousadia, afirmou a identidade de quem eles eram. Então, hoje nós queremos pessoas prontas, nós não queremos treinar ninguém porque é mais fácil. Só que Deus, quando Deus fala em 1 Coríntios capítulo 1, ele fala que Deus, ele não escolhe as coisas sábias, ele escolhe as tolas. Sabe por quê, queridos? Os tolos, eles vêm para confundir a sabedoria do homem. E Deus escolhe os que não são para reduzir a nada aqueles que são, para que ninguém se glorie em sua presença. Então, exatamente, Deus olha para o improvável. Mas Deus, ele chama pessoas para olhar como ele olha e acreditar como ele acredita nas pessoas. Então há muitos, como na época na caverna de Adulão,
que estão desacreditados, que estão endividados. E aonde estão os Davis de Deus, cara? Onde estão os Davis que vão pegar e vão acreditar nessas pessoas? Que vão afirmar a identidade, que vão lançar palavras de destino, palavras de vida, palavras de encorajamento. É isso que Barnabé fez com o próprio apóstolo Paulo. Não, vem aqui, eu vou te apresentar perante eles. Falta homens assim, mulheres nesses dias, como Davi, que preparam esses homens. Amém? Então, antes de qualquer lugar que Deus vai te levar, você precisa passar pela caverna de Adulão. E a caverna de Adulão é o tempo onde o Senhor vai te preparar para o seu futuro reinado. E olha que incrível. Para nós analisarmos o que é confiança, nós temos que fazer uma junção de duas palavras. Dependência e intimidade é igual confiança. Esses homens, eles confiavam na voz de Deus, porque eles aprenderam a depender e construíram um relacionamento de intimidade com Jesus. Então, quando Deus falava, eles não pestanejavam, eles iam porque eles confiavam em Deus. E o interessante é isso, cara. Quando nós olhamos para o papel do Espírito Santo, o Bill Johnson ele fala uma frase assim: Deus não está interessado no seu comodismo, Ele está interessado no seu crescimento. Então, você não é forjado em mares tranquilos, Deus vai forjar você em mares revoltos. Então, neste lugar, olha o que Jesus fala em João 14: eu enviarei sobre vós o Espírito Consolador, e Ele vos dará o consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E quando nós falamos sobre Consolador, a primeira coisa que nós damos ao papel Espírito Santo é, quando morre um ente querido, quando acontece uma situação, o Espírito Santo está ali consolando. Sim, queridos, isso é um dos papéis do Espírito Santo. Só que, olha o que Pedro diz, lá na carta de Pedro, ele fala assim: se sois injuriados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então Pedro está dizendo que o Espírito Santo, ele te habilita, te consola e te ajuda a continuar em momentos que você está sendo perseguido, afligido e injuriado. Ele não é só lembrado em momentos quando o ente morre, mas ele é lembrado, ele está ali em todo momento quando você está sendo perseguido, afligido por causa do nome de Jesus. Então ele vem para te fazer uma testemunha. Então testemunhar a Cristo não é contar algo de bom que Deus fez na minha vida. Isso é compartilhar, não que seja importante não dar um testemunho. Só que o real testemunho na Bíblia, quando o Apocalipse diz assim: mesmo diante da face da morte, eles não amaram a sua própria vida. João estava na ilha de Pátmos, sabe por quê, querido? Por causa do testemunho de Cristo. Esses apóstolos morreram, e nós sabemos, os heróis da fé, ali em Hebreus 11, por quê? Porque homens que não amaram a sua própria vida, mas morreram por causa do testemunho de Jesus. Então testemunhar a Cristo é padecer com Ele. Não é simplesmente contar algo de bom que Ele fez para você. Não. É Jesus, eu quero te conhecer, como Paulo diz, eu quero ter comunhão com os seus sofrimentos. Então, é nesse lugar, queridos, que o Senhor trabalha isso em nós. Amém? Então, nesse lugar chamado Estação Caverna de Adulão, é um tempo de dificuldade, mas é ali que o Senhor... E foi nesse lugar que Davi também teve a oportunidade de matar Saul. E isso me choca em Davi, cara. Porque Davi estava sendo perseguido injustamente pelo rei. E chegou um momento que em uma caverna o rei foi, a Bíblia diz que ele foi aliviar o ventre. Olha que interessante. Teve um probleminha no ventre, ele foi aliviar. Aí os valentes de Davi olham para ele e falam: Davi, chegou o momento que Deus vai te honrar, cara. Vai lá para a caverna e mata Saul. A Bíblia relata que Davi chega lá, ele corta um pedacinho do manto de Saul. E ele sai, ele grita lá de longe, falando: ó rei, aqui é o teu servo Davi. Quem sou eu para levantar a mão contra o ungido do Senhor? Aí Saul fala: ô meu filho Davi. Mas olha que Davi estava nos ensinando um princípio que Paulo fala em Romanos 13, que toda autoridade é instituída por Deus. Então o que Davi tinha entendimento é: se eu faço algo contra o próprio Saul, eu me levanto contra o próprio Deus que estabeleceu Saul. Então, aquele momento, Deus estava provando o coração de Davi.
Estava provando para ver se realmente ele ia fazer justiça com as suas mãos e tentar acelerar o tempo do seu reinado. Porque eles falaram assim: a hora que você matar Saul, você vai se tornar rei sobre Israel. Mas sabe qual que era o pensamento de Davi, querido? Eu não quero acelerar nada. Se ele está vivo é porque Deus está permitindo que ele esteja. Então o próprio Senhor vai tirar a vida. Eu não toco no ungido do Senhor. É o Senhor que me exalta. E sabe um ponto interessante? Davi, ele tinha um estilo de vida de humilhação. E a Bíblia, o que Jesus fala? Todo aquele que se exalta será humilhado, o que se humilha será exaltado. Então, quando você tenta fazer o papel de Deus, de se exaltar, Deus faz o teu papel de te humilhar. Então, toda vez que você tenta se exaltar às custas de Deus, Deus para o soberbo. Mas Ele concede favor e graça aos humildes. E sabe o que eu não entendo, queridos? Pedro, no final da carta de Pedro fala assim, ó: humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Então deixa eu dizer algo para você. Você atrair a bênção e o favor de Deus, você não precisa fazer campanha. Você precisa se humilhar perante o Senhor. Porque quando você se humilha, Ele vai no tempo oportuno te exaltar perante os homens. Nós não temos que fazer N situações para tentar chamar a atenção de Deus. Porque é o próprio Senhor que vai nos exaltar perante as pessoas no tempo oportuno. Isso é humildade. Eu estava lendo esses dias sobre João Batista. E quando João ele vê Jesus, que ele fala: eis o Cordeiro de Deus, João diz assim: eu não sou nem digno de desatar as suas sandálias. E olha que forte isso. Porque geralmente um escravo de um mestre, ele carregava as suas sandálias. Então João está dizendo o seguinte a respeito de Jesus: eu não sou nem digno de ser um escravo de Jesus. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele está dizendo: eu não sou digno nem de ser escravo de Jesus. Mas é nesse lugar de humildade que o Senhor nos quer. Deus não vai fazer nada através de pessoas soberbas. Então o que Provérbios diz? Que a humildade ela antecede a honra. Davi honrou a Deus. Davi ele buscou tanto honrar a Deus que Deus confiou a Davi uma nação. Então nós amamos dizer: eu confio em Deus. O ponto a pergunta que eu quero te fazer: Deus confia em você a ponto de confiar algo nas tuas mãos, sem que você se perca, sem que você se ensoberbeça, sem que você queira ter holofotes, ter a glória, ter a honra. Não, queridos. O Senhor nos quer neste lugar, sabe por quê? O próprio Filho, sendo Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou, cara. Ele se tornou um servo. Isaías fala que ele era o servo sofredor. E ele era Senhor sobre toda a terra. Mas ele colocou, isso para mim é muito forte. Quando Jesus em João 13, ele tira sua túnica. E ele coloca ali um avental e ele pega nos pés dos discípulos e começa a lavar os pés. Aí ele fala: assim como eu estou fazendo, façai vós também. Então Jesus deu um exemplo para nós sobre humildade. Então o teu nível de humildade, de autoridade é medido pelo seu nível de humildade a Deus. Não há autoridade no reino de Deus sem humildade. Se eu quero liderar algo no reino de Deus, primeiro eu tenho que estar pronto para lavar os pés dos discípulos, os pés daquelas pessoas que estão ali. Amém? Quarta estação, o início do propósito profético. Olha que interessante, 2 Samuel capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz assim: fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. E informaram Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul. Olha que interessante, em Hebrom, Davi não foi para tentar matar Saul. O próprio Saul, numa guerra ali contra os filisteus, ele morre. Ele se suicida, a Bíblia diz que ele pula. Então, nesse momento, os homens, eles vão até Davi para oferecer o reinado sobre Davi, em Hebrom. Só que Hebrom, quando Davi assumiu o reinado, ele não assumiu o reinado sobre Israel, ele assumiu o reinado sobre Judá. Então a bênção foi parcial, ela não foi completa. Porque a profecia sobre Davi é que ele seria rei sobre toda a casa de Israel. Só que ele naquele momento,
ele assume apenas o seu reinado em Judá. Queridos, e muitos de nós estamos assim nesses dias. Várias vezes eu falei, Senhor, eu estou pronto. O tempo já chegou. Mas sabe o que nos sustenta durante esse tempo? Aonde está o seu coração e sua expectativa? Sabe por quê? Davi nunca colocou a sua expectativa no seu título. Davi sempre colocou a sua expectativa na sua identidade em Deus. Davi ele declarava para o Senhor o seguinte, Senhor, Tu és suficiente e Tu és tudo que eu preciso. Um reinado não vai mudar quem Davi era. Era só a expressão de aprovação de Deus sobre Davi. Mas Davi não se movia pelo seu título. Davi não se movia pelas recompensas que Deus dava. Davi era pleno e satisfeito em quem Deus era. E falta isso nos nossos dias, queridos. Nós buscamos a Deus para receber coisas de Deus. E quando você não recebe, Ele deixou de ser. Mas na verdade, a nossa suficiência está em quem Deus é, não naquilo que Ele pode dar. Os homens de Deus amam a Deus, andam com Deus, não porque Deus vai lhe dar coisas, porque Paulo perdeu tudo, não ganhou, pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Então Paulo falou assim, há algo mais sublime, há algo mais extraordinário, e esse algo eu quero conhecer Jesus, cara, e eu quero ser achado nele. Eu quero prosseguir para o alvo, eu quero esquecer das coisas que para trás ficam, eu quero avançar para as que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós temos que entender, você cristão, se a sua suficiência e plenitude não está em Cristo, você precisa avaliar o seu cristianismo. Porque Deus, Ele vai nos conceder coisas, se Ele achar que tem que nos conceder. Mas a nossa alegria está em quem Ele é, queridos. Esse é o contentamento, essa é a alegria do nosso coração. É igual Abacuque fala, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Abacuque está dizendo, o motivo da minha alegria é o Senhor, não é a provisão, não é o alimento. Então mesmo tendo nada, não tendo tudo, isso não vai mudar meu coração. Então naquele momento Davi podia falar para Deus, Deus, tá bom, chega. Só que não. Ele não vai buscar fazer as coisas com a força do seu braço. Davi não estava empurrando uma porta que o próprio Senhor não havia aberto. Então Hebrom é o início do cumprimento profético. Amém? E eu quero finalizar com a última estação de Deus, que é o cumprimento da profecia. Em 2 Samuel capítulo 5, versículo 1 ao 5 diz assim, então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom e falaram, dizendo, somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas milhares com Israel. Também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, reinou 33 anos sobre Israel e Judá. Ali chegou o êxtase, ali era o cumprimento do propósito profético de Davi, era Sião. Aonde os homens foram, e Davi não precisou matar Saul para ser rei. A Bíblia diz que Isbosete, filho de Saul, era quem tinha assumido o reinado lá em Israel. E os próprios servos de Isbosete foram e feriram ele, mataram, e arrancaram a cabeça de Isbosete e levaram para Davi, está aqui, reina sobre nós. Sabe por quê, queridos? Deus exaltou Davi perante os homens, porque primeiro Davi se humilhou e confiou no Senhor de todo o seu coração. Então, Davi não precisou usurpar o reino. Davi não precisou acelerar nenhum processo. Davi não precisou forçar nada, porque o próprio Senhor trouxe diante dele e falou assim, você foi aprovado, agora receba. Receba, filho. Receba que é teu. Diferentemente, queridos, de Absalão, a Bíblia diz, e quando eu li isso
eu achei forte. A Bíblia declara que Absalão ele ia na entrada da cidade e ele fingia se importar com as causas do povo. Então eles levavam as causas, Absalão fingia que ouvia e falava assim: o rei não pode atender vocês, eu estou responsável por isso. E a Bíblia declara que Absalão, ele furtava o coração dos homens a Israel. Então isso é manipulação. Sabe o que Absalão estava dizendo? Eu não me preocupo com a tua causa, eu te ouço. Mas aquilo que você está me contando é só um meio de eu alcançar o reinado. Para mim pouco me importa o que você está passando. Só que Davi não precisou usurpar, Davi respeitou. Davi deixou que o próprio Senhor colocasse ele como rei sobre Israel. E para finalizar, quando Deus te levanta em um lugar, Ele não deseja que você enriqueça apenas, Ele não deseja que você seja famoso, que a glória seja tua. Quando Deus te levanta para esse lugar, Ele deseja que através de você o povo seja abençoado. Então Davi entendeu que ele estava naquele lugar porque o povo de Israel precisava de um rei como ele, e a bênção que estava sobre Davi iria sobre o povo. Então nós oramos por sabedoria, só que nós entendemos que Salomão falou: Senhor, eu posso pedir qualquer coisa, eu peço ao Senhor sabedoria. Mas sabe para quê? Porque eu preciso de sabedoria para cuidar do povo. Ele não pediu sabedoria para ele. Então muitas coisas não recebemos porque pedimos mal, pedimos coisas para os nossos prazeres. Só que o entendimento é quando você prosperar e Deus te levar ao cumprimento do seu propósito profético. Entenda que você está ali para liberar e compartilhar naqueles que estão debaixo de você. Amém? Eu quero orar com vocês nesse momento. Agradecer ao Senhor pela palavra, agradecer ao Senhor por esse tempo. Amém? Você que está aí. Jesus, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor é um Deus de estações e a tua palavra diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. O Senhor deu um propósito aos homens. O Senhor nos chamou com uma santa vocação e um santo chamado. E nós queremos, Senhor, simplesmente viver de acordo com aquilo que o Senhor nos designou, de acordo com a sua vocação. Por isso nós te pedimos, Pai, nos habilita nesses dias. Nos habilita a nos tornarmos aquilo que o Senhor já viu a nosso respeito. Nos habilita a vivermos o propósito que o Senhor escreveu no livro, onde a tua palavra diz no Salmo 139. Quando ainda era uma substância ainda informe, o Senhor já nos conhecia. E o Senhor já tinha escrito nos seus livros e determinados todos os nossos dias. Nós queremos encontrar o que está escrito ali, Senhor, e nós queremos viver de acordo com essa vontade. Nos dê graça. Nos humilhamos perante a sua mão, para que o Senhor nos exalte no tempo oportuno. Nós queremos te honrar e te glorificar e nos diminuir a cada dia mais para que o Senhor apareça em nós. Através de nós, não queremos fama, não queremos mérito, não queremos honraria de homens, não queremos ser bem-sucedidos. Queremos apenas, Pai, que o teu nome seja glorificado. Que nós possamos, Pai, dar continuidade àquilo que Hebreus 12 diz, que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. E a tua palavra diz que sem nós eles não serão aperfeiçoados. Por isso que possamos pegar o bastão destes homens da fé e vivermos como peregrinos forasteiros nessa terra, entendendo que a nossa pátria é celestial, entendendo que aqui nós temos um objetivo, e o objetivo é proclamar quem o Senhor é proclamar arrependimento, é preparar um caminho até que o Senhor venha buscar a sua noiva. Por isso nós te pedimos, nos habilita nesses dias, que possamos desfrutar de cada estação que o Senhor tem, desfrutar de quem o Senhor é, não daquilo que o Senhor pode nos dar. Restaura as nossas motivações, restaura o nosso coração. É o que nós te pedimos nessa noite e já te agradecemos, Pai, no nome de Jesus.